Valor Entrevista desta semana está no ar e com vocês uma presença ilustre. Hoje eu vou receber Emerson Andrade, especialista em trânsito, sargento da PMRV-RR, que é da Reserva Remunerada. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o Maio Amarelo. Afinal de contas, as ações do combate aos problemas com o trânsito é cada vez maior e necessária. Emerson, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua parceria. Prazer te receber aqui no estúdio do Valor Entrevista. Senta aí, fica à vontade. Emerson Andrade, meu amigo, meu parceiro. Em 2017 eu tive a primeira oportunidade de gravar com o Emerson e hoje eu recebo você novamente. Muito obrigado pela presença. É sempre um privilégio estar no teu lado, né? E estar aqui e ver, né, onde os caminhos que tu tem perseguido, né, as tuas conquistas, certamente nos deixam muito felizes com isso, né? Então, parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado. Ele está mencionando um período de 2017, quando eu comecei o canal, que era um tripé, né, um celular da Motorola, sem memória, aquela vez. Sim. Deu até uma travada e eu nervoso, falei, tô na frente de um especialista em trânsito, um cara que me deu atenção no começo do canal. Mas enfim, hoje nós estamos aí com o estúdio, graças a Deus, com parcerias, vários inclusive já passaram por aqui, estou chegando perto de 300 vídeos. 300 pessoas já entrevistadas aqui no canal Valor Entrevista, então fica aqui o meu agradecimento a você que nos dá a sua audiência. Emerson, vamos falar especificamente do Maio Amarelo e desse trabalho incrível que tu faz como especialista já há muito tempo. A primeira pergunta é, o que é o movimento Maio Amarelo? Alan, a violência no trânsito ela não é de hoje, né? Não é desta década ou da década passada. Infelizmente, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade no trânsito. Quando eu falo falta de responsabilidade, nós temos, para que possamos entender, o trânsito é formado por um tripé. Sim. Pela engenharia, pela educação e pelo esforço legal. Esforço legal entenda-se a fiscalização. Sim. E também, né, comparando com esse tripé, nós temos onde se faz o trânsito, que é pela via, né, os veículos e as pessoas. Então, quando eu falo falta de responsabilidade, é no sentido amplo segurança viária. Nós temos aqui, deveríamos de ter, né, responsabilidades da parte da engenharia, sim, da parte da educação, né, da própria fiscalização, né, tem que ser padrão, né, o condutor ele tem que ter... O Código de Trânsito Brasileiro era nacional, o código, né, o nome já sugere, né? Código de Trânsito Brasileiro. Então ele tem vigência em todo o território nacional. Então a fiscalização que ocorre lá no teu estado, né, no Amazonas, Natal aí, estado Natal, né, lá no Rio Grande do Sul é a mesma. É a mesma. Tem que ser a mesma. As pessoas têm que ter essa segurança, essa certeza que vão circular aqui ou lá da mesma forma e serão cobrados da mesma forma. Sim. Porém, ao longo, né, da história, desde a existência do automóvel, das primeiras regras, isso não vem ocorrendo, né? Essa responsabilidade não vem ocorrendo. Seja por vezes o desleixo do órgão público, né, de não dar devida manutenção, de não duplicar uma BR, olha o que nós temos aqui, né? Exatamente. Cortando o município de Gaspar, né, a BR-470, se já tivesse duplicada há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quantas vidas teriam sido poupadas? A realidade seria bem... Não, completamente diferente. Não significa dizer que talvez os acidentes não tivessem ocorrendo, mas a engenharia ela iria interferir de forma positiva. Não tão cotidiana, né? Não, sim. Ela ia, por exemplo, BR-101. Os acidentes não acabaram lá, porém diminuíram de forma bastante significativa. Exato. Não tem mais ali o cruzamento da via, não tem mais a ultrapassagem, porque tem uma barreira central. Então, o movimento Maio Amarelo, ele surgiu justamente nessa necessidade de chamar a sociedade para poder contribuir com a segurança viária. Sim. Não dá para esperar só dos organismos públicos, né, dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, e aí nós temos órgãos executivos, órgãos normativos, que
que vão solucionar os problemas. Sim. Porque dentro dessa trilogia, desse trinômio, desse tripé que eu te passei, da via, do veículo e do homem, o único que pode mudar a história disso tudo, né, hoje, é o homem. Sim. Né? Se tu estás transitando com o teu na veículo... nossa mão, né? Se tu estás transitando com o teu veículo numa via que não é segura, que não está sinalizada, tem buraco, que tu estás percebendo isso, muda o teu comportamento. Exatamente. Né? Então, né, se tem congestionamento, o fluxo de veículo, não ultrapassa. Exato. Né? Diminui. A gentileza, e aí talvez seja a palavra-chave, a gentileza ela gera gentileza. Sim. Então o movimento Maio Amarelo ele veio justamente fazer com que as pessoas, né, aquelas que utilizam, né, das vias públicas, possam colocar a mão na consciência e dizer, olha, o que eu posso contribuir com a segurança no trânsito? Sim. E o movimento surge, e o movimento ele vem surgindo, ele veio escalonado, né? Essa é a próxima pergunta, que inclusive o pessoal pergunta, mas professor Alan, pergunta do Emerson, como é que surgiu esse movimento? Devido a esse caos que se vive no trânsito, uma verdadeira pandemia, né? Se nós pegarmos aí, né? Muita gente, né? Muita gente. No mundo, 1.300.000 pessoas que perdem suas vidas, né? Que morrem vítima de acidente de trânsito. Dados atualizados, né? Isso. 1.300.000 pessoas morrem vítima de acidente de trânsito no local do acidente. Sim. Por ano, no mundo. Sim. Então, o movimento, o que veio esse movimento? Esse movimento surgiu dentro da década, tá? Só para comparar, pessoal, na pandemia, neste 1 ano e meio praticamente, já foram mais de 3 milhões de vidas, só nesse período de 1 ano e meio. E se morre mais de 1 milhão de pessoas no trânsito. Isso há quantos anos? Isso todos os anos, né? Então tu pega 1,5 milhão, 3 milhões fazendo uma comparação com a pandemia. Enfim, é só deixar claro também que tanto a pandemia quanto o trânsito são situações que poderiam ser evitadas, né? Pelo que a gente tem observado aí, né? Sim. Se tivesse seguido algumas regras, né? Existem países que têm números baixíssimos porque respeitam regras. Porque respeitam regras. Exatamente. Então, se respeitarmos isso, a consciência é outra. E por isso o movimento. Então, lá em 2009, de acordo aí com a tua pergunta, né, da onde surgiu, como surgiu, em 2009 a ONU reuniu todos os países conveniados, né, com a Organização das Nações Unidas e eram na época, né, 2009 eram 172 países e passou a mão o presidente da ONU, né, o secretário-geral da ONU chamou todos os chefes de Estado. Kofi Annan, se eu não me engano, da ONU. Passou a mão, chamou e disse assim, pessoal, nós vamos ter que mudar essa realidade. Esse trágico cenário, né? Até porque 90% do acidente, né, que mudamos inclusive agora a nomenclatura, né, a definição não é mais acidente, né, a ABNT, a Associação Brasileira das Normas Técnicas, ela mudou a nomenclatura, então não se fala mais em acidente de trânsito, é um evento de trânsito. Olha só. É um evento. Esse evento o que foi? Foi um acidente? Né? Depois da perícia se chega à conclusão. Entendi. Né? Então o que se fez então a ONU? Chamou todos os países. Se 90% da culpa do acidente é motivado pela falha humana, então nós podemos mudar essa triste realidade hoje, agora. Se de cada 10 acidentes, 9 ocorrem porque alguém contribuiu para isso, então se a gente mudar o comportamento, mudamos essa realidade. E aí lá em 2009 o que fez? O que fez então a ONU? Elencou, porque a ONU trabalha por ações por décadas, né? Sim. Teve a década do meio ambiente, teve a década, né, como projetou para 2011 e 2020, que encerramos. Fechou a década para trabalhar ações para a segurança no trânsito. O grande desafio era reduzir em 50% o número de óbitos no mundo. Esse resultado foi alcançado? Não ficamos longe de alcançar. Isso no Brasil ou no mundo? No mundo, né? Mas principalmente no Brasil, né? No Brasil nós estávamos no início da década com uma média de 45 mil óbitos, né? 45, 50 mil óbitos.
Hoje, dados do Denatran, ano passado foram 32 óbitos, 32 mil óbitos, né? Olha só. Ou seja, né, muitas cidades aqui de Santa Catarina não têm essa população, né? Então surgiu o movimento, e o movimento ele não tem dono, tá? Esse movimento Maio Amarelo ele não tem dono. Legal. Ele não é da prefeitura, ele não é do governo do estado, não é do presidente da república, não tem nada disso. Ele foi criado, o movimento Maio Amarelo, em função da década. Sim. Então o Observatório Nacional de Segurança Viária, né, presidida lá pelo professor Ramalho, ele então criou, né, fez incorporou, né, trouxe essa proposta de que criássemos um movimento onde, né, que a sociedade pudesse ser inserida nesse contexto. Sim. E sociedade em todos os segmentos, né, seja a pessoa física, pessoa jurídica, ONGs, né, voluntários, enfim, não há restrição de fazer parte desse movimento. O nome sugere, né? É um movimento. Sim. Ele tem que estar em movimento, tem que estar, né, sensibilizando as pessoas para que possam contribuir com essa mudança. Para o pessoal que está nos acompanhando agora, se eu, por exemplo, quiser pegar uma placa do movimento Maio Amarelo, colocar ela na frente da minha casa pedindo atenção e cuidado no trânsito, por conta de ser um movimento, eu posso. Eu vou estar contribuindo com Exato. Você como cidadão e você como empresa. Sim. Né? Tem um comércio aqui no município de Gaspar. Por exemplo, a CDL. Sim. Né? Fazer essa campanha junto com os seus lojistas. Exato. Né? Dizer que aquela empresa, né, esta entidade, ela é apoiadora do movimento Maio Amarelo. Legal. Sem ter nenhum custo, não precisa pagar royalties, não precisa pagar nada. Basta encher 3 balões de cor amarela, colocar na porta. Sim. Porque aí e talvez aqui você deu a dica e aqui eu estou dando o pontapé de uma excelente iniciativa. Sim. De que as pessoas, quando olharem um estabelecimento desse, dizem assim, ele tem responsabilidade social. Exatamente. Esse estabelecimento... É a mesma bandeira verde já colocada há 20 anos atrás em muitas empresas que trabalham com esse certificado verde. Sim. Por que não trazer essa ideia do Maio Amarelo? Sim, também? As empresas de transporte, os motoristas de aplicativos, né, colocar a logo do Maio Amarelo, dizer, essa pessoa ela conhece das regras, né, contribui com a segurança do trânsito. Legal. Ao passo também de que quando a gente olha um veículo com um laço amarelo, né, quando olha o Alan Santiago né, paramentado, né, ele vai vincular a pessoa, ele representa o valor canal, o valor entrevista. Exatamente. Aquela pessoa, aquele veículo, né, como é uma viatura caracterizada da prefeitura, da polícia, dos agentes de trânsito, então ele acaba se responsabilizando. E remete, né, a vários outros sentidos. Exemplo, você vê um símbolo do Maio Amarelo, aquele motorista que está na minha frente tem responsabilidade, né? O símbolo, né? O broche. Então, a pessoa tem responsabilidade social no trânsito, tem uma consciência social um pouquinho diferente. Logo, em pé de igualdade, eu vou escolher aquele que me mostra mais confiança, mesmo não conhecendo. Exatamente. Então tá aqui uma sugestão, gostei da tua ideia. Bom, você é empreendedor, né? Vamos levar à frente. Vamos levar à frente. E então por isso surgiu o movimento, né? Devido a tantas tragédias, sabendo que a responsabilidade a decisão da tragédia está na mão das pessoas. Sim. Né? Sabendo, claro, eu falei que tem a engenharia, tem a questão da educação, que vem sendo negligenciada há décadas, né? Sim. Mas a atitude ainda o comportamento, ele é fundamental para evitar ou não a tragédia. Pessoal, para você que está acompanhando o Valor Entrevista de hoje, esta semana nós estamos conversando com Emerson Andrade, especialista em trânsito e também sargento da reserva remunerada. Ele que é um dos grandes nomes aqui no Vale do Itajaí, que conhece muito bem como fazer essa medição, esse trabalho, essa educação com relação ao trânsito do estado de Santa Catarina. Emerson, uma pergunta importante. Por que o mês de maio foi escolhido para levar essa bandeira do Maio Amarelo? Ok. Algumas curiosidades, né? E outros fatos, né? Primeiro fato é que a década de ações para a segurança no trânsito, para a redução, né, do número de tragédias, esse ato foi assinado no mês de maio. Olha só. Primeiro ponto. Primeiro ponto, foi assinado no mês de maio.
Mas não só foi assinado no mês de maio, não foi uma casualidade. Mês de maio representa um mês de ações de segurança do pedestre. Olha só. Então, o pedestre e não precisaria estar na lei, até porque dentro desse contexto ele é o ser mais vulnerável, né? Pega o caminhão, né? O ônibus, o automóvel, a motocicleta, a bicicleta e o pedestre, que são, vamos dizer assim, que está dentro do conceito, né? Do que é trânsito, inclusive está devidamente explícito no CTB, mas dentro desse contexto, nessa visão, vamos ver que o pedestre é o mais vulnerável, né? Sim. E aí o Código de Trânsito Brasileiro veio estabelecer que há regras de circulação e conduta, sendo que, de forma decrescente, o maior tem que cuidar do menor. Claro. Ou seja, todos têm que conduzir de uma forma a proteger o pedestre. E o mês de maio, mundialmente, não que se comemora, né? Mas foi reservado o mês de maio aos pedestres. E então são fatos, né? São que acabaram fazendo com que o mês de maio pudesse ser o momento simbólico, né? Da assinatura do acordo mundial, né? Do lançamento da década, que isso foi em maio de 2011, de que então todos os países pudessem desenvolver ações para a segurança viária. Legal. Ô Emerson, me responde uma coisa, qual é o tamanho do teu amor por esse trabalho que tu faz de educação do trânsito? Cara, a minha vida é ligada com isso, né? Trânsito, a tragédia por acidente de trânsito é uma coisa que desde a minha adolescência, né? Fatos que tiveram muito próximo, né? Sim. E então cresci pensando que poderia fazer algo diferente no trânsito. Legal. E aí eu tive a felicidade, né? Sorte ou competência, né? De passar num concurso, né? Que foi para a polícia. E ali então, né? Foi o primeiro concurso público que eu fiz na vida, né? O primeiro e único que eu fiz. E aí eu tive a felicidade, né? De felicidade, sorte e competência de passar. E ali então veio, como diz, né? Como diz o povo, né? Juntou-se aí a fome com a vontade de comer. Então a vontade de querer fazer algo com as possibilidades. Sim. Obviamente, né? Que dentro da instituição nós temos, né? Ali segmentos, né? Nós temos ali as nossas responsabilidades. Mas eu posso te dizer que principalmente de 1999, justamente quando tivemos ali a mudança, né? O novo Código de Trânsito foi em 97, entrou em vigor em 98. Então, quando estava em pleno vigor, em vigência, ali houve uma grande transformação e aí eu mergulhei na área de trânsito. Te encontrou? Aí eu mergulhei na área de trânsito, fui me especializar, fui fazer curso de trânsito, curso de instrutor de trânsito, né? Sou instrutor credenciado pelo Detran de Santa Catarina, instrutor de trânsito, diretor de ensino, diretor geral. Sim. Tive a oportunidade de ocupar a cadeira, né, de esforço legal no Denatran, em Brasília, que legal. Por algum tempo, representando a instituição. Então, isso demonstra, né, mesmo já na reserva remunerada há 2 anos, né, continuo com essa ações, né, de forma voluntária, né. O movimento ele tem essa característica e eu não tenho como estar fora deste movimento por toda a história que eu tenho com o trânsito, seja profissionalmente, seja como pessoa. Bacana. É interessante ouvir e olhar para ele aqui ao lado, porque são tantas histórias e a gente ainda percebe que depois de todo esse envolvimento, depois de todo o trabalho já realizado, o olho dele, quando ele fala do Maio Amarelo, ainda brilha bastante. E isso é importante porque nós precisamos, em todas as áreas, de profissionais dedicados, de profissionais que realmente sabem o que está fazendo. E isso é uma característica muito importante em você. Tem que ter paixão, né, cara? Tem que ter amor naquilo que tu faz. Filósofo antigo, aí, o Confúcio, né, já dizia que se tu escolhe como profissão, né, algo que tu te identifica e tu gosta, tenhas a certeza que tu não vai trabalhar nenhum dia na tua vida. Vai ser trabalho, vai ser prazer. Vai ser prazer. Então, obviamente que isso parece meio utópico, né? Parece um sonho, mas é bem real mesmo, né? Se tu faz aquilo com paixão,
todos os dias tu acorda com vontade de fazer isso, é aqui contigo, né, com o teu canal. Né? Todos os dias tu acorda com aquela expectativa, o que eu vou fazer, quem será o próximo convidado, quem será o próximo felizardo, né, a estar sentado aqui. Né? Eu fico feliz, feliz. Vou aproveitar e mandar, Emerson, um abraço a Sônia, consteladora familiar. Sônia, que é a nossa nova parceira aqui no canal. Muito obrigado por acreditar na nossa mídia, seja muito bem-vinda, muito obrigado mesmo. Mano, vamos para a nossa última pergunta? Vamos lá. O papo é legal, mas o tempo ele passa tão rápido, né? Por que amarelo? Bom, o amarelo vem para coroar, né, o movimento, né? O maio, devido às informações que eu já te passei, e o amarelo é justamente o significado que ele tem para o trânsito. Sim. O amarelo no trânsito, de acordo com as placas, né, de sinalização, o amarelo é a advertência, é aquilo que chama a atenção, né? Por que amarelo no trânsito? São as placas de advertência, estão ali para alertar, para chamar a atenção do condutor. Sim. E nada mais justo, né, de que esse movimento para chamar a atenção do mundo, né, fosse na cor amarela. Exato. Então por isso, né, há várias tentativas de explicar, né, mas a correta, né, é que o amarelo ele tem para o movimento o mesmo significado do Código de Trânsito, ou seja, o maio amarelo, maio, um mês, né, do pedestre, um mês que foi assinado a década, né, mundial de ações para a segurança no trânsito, e o amarelo, o Código de Trânsito, né, a sinalização viária, né, seja a que proíbe a mudança de faixa, a ultrapassagem, né, ou que delimita, né, ou as placas de advertência. Então, por isso, o movimento maio amarelo. Bacana. Emerson, eu te agradeço de coração a atenção por estar aqui novamente no estúdio, nos cedendo essa entrevista. Deixe uma mensagem aos condutores aqui do Vale do Itajaí e por todo esse Brasil. Também te agradeço mais uma vez, te desejo sucesso hoje e sempre, né? Que Deus sempre te dê essa oportunidade, a você e a sua família, que é maravilhosa, né? Ainda mais aí com, né, a chegada do novo integrante, né? Chegando o Henrique. Então que ele receba todo esse amor, esse carinho que o papai e a mamãe aí e os irmãozinhos, né, tem. Então te desejo sucesso sempre. Obrigado. E a dica que eu deixo, né, e o apelo que eu faço a todos os condutores é que o slogan deste ano do Maio Amarelo é respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Mas não só no trânsito. Respeito e responsabilidade em todos os lugares e a todo momento. Quer ser uma pessoa boa, né, uma pessoa virtuosa? Sim. Seja responsável. Tenha responsabilidade, respeite os seus limites, né, para ter os seus limites também respeitados. Então, que todos tenham aí uma boa oportunidade de se conscientizar. Aproveite, né? Meu pai sempre diz que nós temos duas oportunidades de aprender, seja pelo amor ou pela dor, né? Que aprenda pelo amor, pela oportunidade que o canal sempre dá, levando informação, ou todos os outros meios, né, de informação que estão aí à nossa disposição. Então essa é a mensagem final. Muito obrigado, né? E te agradeço. Opa! Te agradeço. Boa. Pessoal, dessa forma, com essa mensagem do Emerson, a gente finaliza o vídeo de hoje. Se gostou desse tema, deixe o seu like, faça o seu comentário. Se tiver alguma pergunta que a gente acabou não fazendo aqui para o Emerson, comenta aqui embaixo no nosso vídeo que o Emerson faz questão de responder para você. Emerson, muito obrigado mais uma vez de coração. Fiquem todos com Deus. Na semana que vem, voltamos. Um abraço a todos. Tchau.